O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, viver em comunidade não é fácil. Nós temos nossos problemas, temos os nossos erros, os nossos pecados. Viver em família, viver no trabalho, a convivência humana não é fácil, porque nós somos seres imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, seríamos Deus. Por isso nós estamos sempre em construção. E com certeza todos nós passamos e passaremos por dificuldades, pois iremos machucar alguém ou seremos machucados. Como o cristão, o discípulo de Jesus Cristo é convidado a se manifestar, a se proceder quando lhe é ferido. Está muito clara a liturgia de hoje, só vou reverberar aquilo que é muito óbvio. Entretanto, por tão claro que esteja, é difícil colocar isso em prática. Geralmente nós não fazemos assim. Quando somos machucados por alguém, muito dificilmente nós procuramos a pessoa que nos feriu. E dependendo do nível de relacionamento desta pessoa para conosco, algumas nós excluímos, ou fechamos a cara, ou talvez começamos a publicizar, a falar para outras pessoas o que ela fez conosco. É muito comum isto. Quando a gente machuca e é machucado por alguém, é normal que eu não quero ver essa pessoa do meu lado. É normal. Porque ela provocou em mim algo muito ruim, que me faz chorar, que sangra por dentro. Não é fácil. E quando essa pessoa é próxima demais, na vida 2, por exemplo, no casamento, na vida de amizade, relacionamento, isso, ou pessoas que nós colocamos no nível em que são para nós referências, quando elas nos machucam, e quando nós, padres, machucamos. É muito comum um padre machucar pessoas. É muito comum eu ter machucado muitas pessoas. Afinal de contas, estamos 10 anos juntos. 10 anos é muito tempo. E isso faz com que às vezes as relações se tornem difíceis, em muitas situações. E é difícil quando um padre machuca alguém, muito provavelmente essa pessoa se afasta da comunidade. E às vezes se afasta da fé. É muito comum encontrar nos confessionários pessoas que depois de muito tempo voltam para conversar com você ou confessar, dizendo que você foi o motivo
do afastamento dela. Já passei por situações como essas. Por um lado é triste, por outro, que bom. Pessoas que chegam para mim ao confessar e diz: Padre, eu pequei. Qual é o seu pecado? É o Senhor. É o Senhor. Falou: filha, entra na fila, que a fila é grande. E assim ela conversa, a pessoa conversa, e no final eu agradeço. Obrigado por ter vindo. Que bom que você rompeu esta barreira que existia, para você também se curar. Chegar à pessoa que nos feriu, temos motivos para isso. Primeiro, por mim, somente aquela pessoa tem um poder de sanar o sangramento interior. Quando eu sou machucado, eu procuro pessoas que possam me acariciar, me acalmar, e eu vou falando para outras pessoas. Por mais que eu fale para outras pessoas, elas nunca serão aquele que causou. Você pode fazer anos de terapia, mas nenhuma dessas sessões refere-se àquela pessoa a qual te machucou. Já aconteceu várias vezes no atendimento, no confessionário, a pessoa pedir perdão e eu falo: olha, filha, a única forma de você conseguir virar a página da sua vida é ir ao encontro daquela pessoa que te machucou tanto e conversar com ela. Ela que tem a chave para poder você se tornar uma pessoa melhor. Agora, para corrigir alguém, primeiro eu vou em particular. Sim, mas calma. Machucou, vou conversar. Calma, talvez não seja a hora. Eu tenho que saber também o momento certo em que eu estou preparado para poder conversar com a outra. Acontece muito no relacionamento a dois, quando um fere o outro e começa a querer fazer uma DR com sangue quente. Não dá. Com sangue quente, não dá. Aprenda a acalmar, esfriar um pouco, rezar, para que você possa então chegar a esta pessoa. É fácil? Não. Mas você tem que se conhecer. Deixa eu contar uma particularidade minha, que aconteceu há pouco tempo. Estava com o meu grupo da produção, fomos para um evento no interior do estado, e de repente houve um erro gravíssimo, que pôs em xeque muitas coisas. Eu fiquei sem chão, por dentro um dragão, e tentando controlar todos os animais ferozes que estavam vindo naquele momento dentro de mim. Acabou o evento, era hora de voltar. Eu cheguei para uma pessoa e disse: não entra no meu carro agora. Não, vamos voltar. Não entra. Não entra, porque se você entrar, você vai morrer. Dá um jeito de sumir da minha frente agora. Me deixa com os meus demônios. Na hora certa, a gente conversa. Não tem não. Ave Maria, some, Ave Maria. Voltei para casa sozinho. Eu não tinha condição a mínima de fazer uma DR naquele momento. Porque o meu pior, que eu nem conhecia, estava aqui, saindo. Pronto, passou-se 2, 3 dias. Vamos conversar? Vamos lá? Então, eu vou aqui. Que não se repita, ok? Eu me conheço. Muitas vezes eu entro no meu silêncio, ou vou para a minha caminhada, ou faço uma chuveirada, ou faço uma atividade física que seja para acalmar os ânimos, porque eu tenho que chegar naquela pessoa.
ela provocou em mim algo que me desequilibrou profundamente. E por mais que eu saia falando para outras pessoas, partilhando outras pessoas, não vai resolver, porque o problema nasceu ali, naquele lugar. Só que nós fazemos o contrário. Nós publicizamos muitas coisas, compartilhamos, procuramos pessoas que têm algo ruim ou contra aquela pessoa que vai alimentar a minha razão da raiva. Eu não quero alimentar a minha raiva. Se eu procuro pessoas para continuar ou corroborar para isso, eu me torno um pior. Por isso, como cristão, eu tenho que, primeiro, por mim, eu tenho que ter a capacidade de chegar até aquela pessoa. Segundo motivo, por quê? A leitura primeira nos fala para isso. Se o teu irmão erra, se por acaso você souber que alguém errou, você tem que, em nome de Deus, advertir. Se você não advertir o erro do outro, o outro vai morrer naquele pecado e o culpado vai ser você também. Se você não souber advertir aquele que erra, mas eu tenho que saber advertir. Eu não vou querer corrigir o outro sendo tão grosseiro como o outro foi comigo. Aí todo mundo perde a razão, gente. Ninguém tem razão na conversa. Alguém tem que ter bom senso. Alguém tem que ter controle das emoções. Por isso tem que saber a hora certa de fazer uma DR. A hora certa de estar com a pessoa. Sim, é difícil. Eu fui criado de uma forma um pouco rígida. Amo a minha família, mas a forma do meu pai, vocês me conhecem pelo olhar, né? O olhar meu, quem mais próximo sabe, porque eu fui criado sob o olhar. Em casa, o olhar dizia tudo. E eu fui educado assim. Só que é difícil, por mais que eu tivesse e tenho amor ao meu pai, minha mãe, havia uma barreira, porque eu tinha mais, às vezes, medo do que amor. Como às vezes chegar e sentar e conversar com aquela pessoa que provocou o mal para você? Não é fácil não. Não é não. Só que eu tive que tomar coragem, levei tempos, orando, rezando, pedindo a graça, até que um dia pego a cadeirinha, sento na frente do meu pai para conversar com ele, e ali vamos conversar para poder ir tremendo por dentro e por fora, suando em todo lugar. Por quê? Eu precisava romper, para que eu pudesse estancar. Porque a pessoa pode continuar sendo má sem ela souber. Se não tiver alguém que exorte, ela continuará fazendo aquilo sem ficar sabendo. Deixa eu contar outra coisa que aconteceu esses dias aqui. Não quero expor ninguém. Estávamos no encontro de crianças aqui nessa igreja. Estávamos numa missa. E de repente, eu fazia uma homilia para criança, uma linguagem da criança. De repente eu vejo uma criança com um celular no bolso. Ali, celular segurando. Aí eu, tá vendo, gente? Aí, ó. Brincando, né? Pô, tá vendo? Esse vício do celular e tal, tipo, entre aspas, chamando a atenção. Ai, que fala do lado, padre, ela está te filmando. Eu falei, ai meu Deus do céu, julguei errado. Falei, ô filho, desculpa, né? Então continue filmando com o celular na mão, né? Um erro. E aí depois, a mãe chega para mim em particular e diz, padre, eu não gostei do que o senhor fez. Meu filho tem uma dificuldade. Tá. Ô filha, me desculpa. Eu errei. Pedi desculpa ali na hora, mas vi que não era suficiente. Me desculpa. Então, que eu aprenda com essa atitude, com esse erro. Assim é a vida cristã. Você viu o que o padre fez? Misericórdia. É o que mais tem na comunidade. Chamamos isso de fofoca. Pessoas cancerígenas, pessoas maléficas, pessoas cheias de veneno, e que estão comungando às vezes toda semana, e que são incapazes de chegar na frente e conversar. Esse é um grande câncer na vida comunitária. Eu chamo isso de hipocrisia. Pessoas que não têm coragem de chegar e sentar
e conversar e colocar, mas não. E hoje no mundo virtual, no mundo digital, é muito comum as pessoas hoje começarem a desejar, esperar a queda, o erro do outro, e aí publica o erro. Sim, a gente erra, padre erra, mas não, vira reportagens, vira manchetes, vira compartilhamentos, cada vez mais, o povo tem sede de sangue. Isso não é cristão não, gente, isso não é cristão. Todos erram, saibamos corrigir uns aos outros, seja na família, no trabalho, na comunidade, em qualquer instância, tenha a capacidade de chegar. Eu admiro muitas pessoas que chegam para mim e falam verdades, que nem sempre eu gostaria de ouvir. Como eu admiro tais pessoas. Eu tenho medo, entre aspas, dos silenciosos, dos que passam a mão na sua cabeça, mas que por trás não são verdadeiros. Esses são os piores e estão cheios em nossas comunidades, em nossos grupos. Aprendamos a ser verdadeiros. Cristão é aquele que tem fé, mas é aquele que não quer dizer que não vai errar. Não, sim, como padre tenho que dar o exemplo em muitas coisas, mas às vezes eu não consigo. Às vezes os padres erram. E por isso vamos ter a capacidade, vamos sentar, vamos rezar, vamos conversar. Mas não sair publicizando, compartilhando as desgraças alheias. Isso é o demônio em nosso meio. Por isso diz Jesus, ele põe esse método, primeiro em particular, depois eu procuro 2 pessoas, depois então eu chamo a comunidade. Se ainda assim, depois da 4ª etapa, ele não quiser, o que você faz? Trate-o como um pagão. O que é tratar como um pagão? Aí é que está. Jesus pede para amar o inimigo. O pagão é para dizer, esta pessoa precisa de conversão. Não quer dizer que eu vou descartar a pessoa, abandonar a pessoa. Não, você vai tratá-la como um pagão. Ou seja, ela não se converteu ainda. Então eu tenho o papel de ajudá-la na conversão. Percebe que nesse método Jesus não quer perder ninguém. Ele quer que todos se salvem. E para finalizar, há poucos domingos atrás, vimos no dia do primado de Pedro, em que Jesus diz a Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra construirei minha igreja. E o que ligar será desligado. O que desligar será desligado. Ele falou também aqui hoje, da mesma forma aos discípulos. Também aos discípulos ele deu o poder de ligar e desligar. Mas não foi dado aos discípulos o que foi dado a Pedro, que é as chaves. Só Pedro recebeu as chaves. Por isso, nós somos convidados a ligar e desligar as pessoas de modo especial que nos feriram. É verdade que algumas pessoas estão longe, eu não vou ter que conviver com elas. Ok, se não tem que conviver com elas, tranquilo, vive a sua vida em paz. Mas tem algumas pessoas que não tem jeito. Eu tenho que aprender a conviver com elas e com os erros. De modo especial as sogras. Elas estão aí. Eu tenho que lidar com elas em todos os sentidos. Na vida, relações que vamos levar para a nossa morte. Aprenda a conviver. Passamos tudo isso em Cristo. Se não é agora, se você não tem capacidade de sentar com a pessoa agora, vai pedindo a Deus, vai rezando. Mas não demora não, tá? Porque talvez não vai ter tempo suficiente para sentar e conversar. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professando.